participando aqui da nossa 12ª edição do PetCast, que tem como tema Mercado versus Academia. E hoje eu estou com alguns convidados especiais aqui. Todos já participaram do PET ou participam. Eu tenho aqui o professor Jefferson Teixeira. Olá, amigos. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Adrilene, pelo aceite. Pablo também. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Pois é, e a gente tem o Pablo, o Petiana Graça e a Adrilene também, se vocês quiserem falar rapidinho. Eu agradeço, o convite. É sempre bom a gente voltar para alguma coisa do PET. Galera, tudo bem? Boa tarde a vocês. Agradeço também aí o convite. Sempre bom dar uma palavrinha aqui com os nossos companheiros petianos. E é isso aí, né, pessoal? A gente veio aqui hoje para fazer essa discussão sobre as diferenças entre o mercado de trabalho e a área acadêmica quando a gente entra no curso, e também para ajudar as pessoas a se decidirem o que é que elas querem, ou então pelo menos saberem como elas para que caminho elas podem ir, para elas terem esse conhecimento de o que elas preferem. E eu acho que é interessante a gente começar uma coisa bem simples, a gente nem precisa perder tanto tempo nisso, mas eu acho que é importante falar sobre a diferença inicial, né, que no caso da gente, o único curso que tem de licenciatura é no interior, mas aqui da UES, né, mas a diferença entre bacharelado e licenciatura, né, que se o professor quiser falar mais um pouquinho, né, que o professor é professor, então... Não, é simples, né? Na verdade, essa distinção ela é muito comum em várias áreas do conhecimento, né? Então, essa caracterização dos cursos que oferecem uma formação de formadores, que são os cursos de licenciatura, né? No caso da licenciatura em computação, ela forma professores de computação, e aí pensando basicamente no ensino fundamental e ensino médio, né? Porque a qualificação para o ensino superior já é diferente. Então a licenciatura ela tem essa característica, né? Ela vai agregar conhecimentos técnicos da área da computação com conhecimentos de caráter mais pedagógico, né? de estratégias, de técnicas de avaliação, de ensino, de planejamento, para que aquela pessoa detentora daquele conhecimento da computação possa transmitir aquele conhecimento da melhor forma possível, né? Uma exigência legal para os professores, né? Em vários níveis, a necessidade de formação como licenciado, por exemplo. Você não pode fazer um concurso público para assumir uma vaga em uma escola, seja de ensino fundamental ou ensino médio, sem o título de licenciado. E, por outro lado, você tem a formação profissional, né, técnica profissional, que é dada pelo bacharelado, e o bacharelado é um exemplo de curso de graduação na área da computação, porque existem inúmeros outros tipos de curso. Bacharelado diria que é o mais comum entre as principais universidades, que forma profissionais, né, profissionais com conhecimentos técnicos, não só para o mercado de trabalho, mas especialmente para permanecer na universidade, né? Eu sei que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre a adequação dessa formação à atuação profissional pós-formação, mas o bacharelado ele tem esse foco, essa característica diferente da licenciatura, que é formar para o mercado, né? Seja o mercado profissional, seja o mercado acadêmico. Pois é, e aí a gente trouxe aqui a escolha, né, dos participantes, foi muito também para a gente poder ter um pouquinho de cada um desses lados. A gente tem o professor Jefferson como professor, a Adrilene, que hoje em dia está numa bolsa de iniciação científica, e o Pablo, que já está trabalhando no mercado de trabalho. Então, a gente queria, vocês podem decidir qual de vocês falam primeiro, mas a gente queria ter esse lado de vocês, de como é que vocês se decidiram, o que é que vocês fazem, e basicamente bem por cima mesmo, vocês podem ficar livres.
quiser começar, Drica. Tá bom. No meu caso, o PET ele foi bem importante assim para eu me decidir do que eu queria fazer, né? Que lá eu tive muita vivência de principalmente ensino e extensão, né? Que eu acho que ajuda bastante. E o motivo de eu ter escolhido seguir para a academia é justamente por eu gostar dessa área de ensino, né? E também porque eu vejo muito assim, no meu entender, né? Não sei depois que a pessoa se torna, se ela continua com essa inspiração, mas um professor, ele inspira os alunos, né? Quando a gente vê um bom professor, a gente se sente mais motivado. Então, eu tenho essa vontade de ser uma boa professora para também motivar os alunos, né? Então, como o Vasconcelos falou, atualmente eu estou no laboratório de engenharia de software, que inclusive era uma área que eu falava muito mal, mas até conhecer, né? E assim, lá a gente faz pesquisas e a gente vai publicando artigos. E isso é um passo muito importante para quem quer seguir na academia, porque a vida da academia é fazer pesquisa, é fazer artigo, ter uma vivência com outros profissionais da área. Então, assim, se inicia sempre com isso. Geralmente, quando alguém quer seguir a academia, ela começa entrando em algum laboratório da sua faculdade, tendo a vivência ali, a experiência, e aí ela vai decidindo se vai gostando, se não tá gostando, e vai seguindo, né? E tudo que a gente vive numa experiência de laboratório é o que vai nos moldando para se preparar para entrar no mestrado e depois no doutorado, e enfim. É legal, então, inclusive é legal a gente ver e falar isso, da importância, principalmente agora, né? Porque na época que a gente entrou, o PET não aceitava o primeiro semestre, mas agora que aceita, eu acho que o PET fica ainda melhor como um ambiente de experimentação, né? Para o pessoal ver se, como acabaram de chegar, eles verem se eles gostam desse ambiente mais acadêmico, se eles querem ir direto para uma área mais profissional. E mesmo que eles venham a querer ir para uma área profissional como o Pablo, o PET ainda dá muitas habilidades que são boas, né? Tipo, de conversação, de interação social, às vezes até de liderança, caso você tenha passado pela coordenação dentro do PET, por exemplo. E antes da gente puxar mais pro lado do Pablo, o professor quer falar alguma coisa sobre sua experiência na área acadêmica, rapidinho, que fez o senhor escolher, por exemplo? Já que eu desde acho que o segundo semestre da graduação, né, eu fiz computação na UFC atrás. Já me interessei, na verdade eu tinha como espelho meu irmão também tem uma trajetória bem parecida com a minha, ele é 2 anos mais velho, entrou na UFC na computação, fez o mestrado na computação na UFC, depois fez o doutorado em Pernambuco. Então eu mais ou menos fui traçando o mesmo caminho e eu sei, né, tem algumas coisas interessantes, empolgantes na academia, né, eu diria a falta da mesmice que o mercado às vezes traz, sabe? E que eu sempre me perguntei se eu teria a paciência suficiente para ficar executando a mesma tarefa, sem ter a liberdade de poder decidir por qual caminho seguir, sem as oportunidades que o mercado acadêmico traz. Então, sempre me encantei por isso e já desde bem início da graduação comecei a ganhar bolsa e tracei esse caminho que a Adrilene colocou, que é o caminho, né? O caminho das experiências na graduação ainda muito superficiais, né? Experiências de pesquisa, experiências de ensino, algumas experiências de extensão, e aí você vai se acostumando com a vida acadêmica, e aí é a vida que eu conheço, né? Na verdade, eu nunca tive outra profissão não fosse a de professor. A única coisa que eu já fiz profissionalmente na minha vida foi isso. Então, foi mais ou menos esse caminho traçado pela Adrilene, pela maioria dos professores. Eu tive algumas experiências bem frustradas na graduação, na área profissional, me decepcionei demais.
né? Eu tinha uma vivência de laboratório de pesquisa, né? Onde as coisas eram feitas com mais rigor, onde a gente era muito cuidadoso no que falava, no que escrevia, na forma como a gente programava, na forma como a gente documentava e testava. E eu cheguei no mercado e tomei um tapa de realidade que eu não me esqueço de um copiar e colar, de uma falta de preocupação mínima com qualidade, com beleza, de código. Então, eu fiquei bem decepcionado e já ali eu percebi que meu lugar não era no mercado, era realmente na academia. Mas acho que é um caminho bem comum para aqueles que hoje são professores, né? Ter iniciado bem no começo, vivido essa vida acadêmica como estudante de graduação, se encantado e seguido assim como foi tratado pela Adrilene, que vai, tenho certeza, muito bem também seguir esse caminho. E tu, Pablo, como é que foi? O que te fez dar esse clique do mercado de trabalho? Como é que foi teu caminho na faculdade? Expliquei pra gente. Então, eu acho que, como a Adrilene disse, tem muito daquela questão da vivência, né? Você não sabe o que você quer até o momento que você convive com as suas opções, né? E o PET, ele também foi um divisor de águas para mim, porque a gente tinha, eu não sei se ainda tem, a formação técnica, né? E foi na formação técnica que eu aprendi, eu acho que umas habilidades muito importantes que eu uso até hoje no meu trabalho. Então, para quem acha aí que o PET é só focado na área acadêmica, não é assim. No PET você vai ter a oportunidade de escolher qual ramo você vai seguir, né? Isso para mim foi muito importante. E tu também deixou um gancho muito, muito legal, Gabriel, que tu disse que o PET ele te dá habilidades extras, né? Caso você queira, independente do ramo que você vai seguir, o PET ele me deu algumas habilidades. Uma foi de falar em público, que antes do PET eu não tinha essa experiência, assim, eu não tinha não era muito acostumado com isso. E eu acho que no meu primeiro dia de estágio eu tive que fazer uma apresentação para uma equipe de 30 desenvolvedores e eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência no PET, eu não teria conseguido com tanta facilidade. Mas assim, voltando à pergunta inicial, foi no PET que eu percebi que eu gostava de desenvolver, certo? E que a área acadêmica já não me chamava tanta atenção, certo? Foi uma questão muito pessoal, como o professor falou aí, que teve uma experiência ruim, né? Eu imagino que sim, que seja muito comum desenvolvedores que estão saindo aí da faculdade terem uma experiência ruim. Eu mesmo tive. Há um tempo atrás eu estagiei numa empresa, que eu não vou dizer o nome, tá? Pra não me comprometer aqui, né? Mas eu estagiei em uma empresa que, como o professor falou, era tudo feito muito desordenadamente. Eles não tinham cuidado com o código de tudo que a gente aprende na faculdade sobre como fazer um bom código. Quando você chega no mercado, você percebe que não é bem assim, né? Sempre tem esse choque de realidade. Todos os conceitos que a gente aprende sobre como fazer um código limpo, etc., isso no mercado não é muito bem aplicável. Normalmente as empresas elas só estão interessadas com o prazo do cliente. Então, a forma como você vai entregar, a qualidade do que você vai entregar, fica em segundo plano. E realmente isso é muito decepcionante. Mas eu também tive a sorte de estagiar em uma empresa que trabalha, no caso, com desenvolvimento e pesquisa alinhados. Então você tem pessoas da área
da pesquisa, da academia, e você tem também pessoas da área técnica, os desenvolvedores. E um não trabalha sem o outro. Então, quando eu tive essa experiência, eu percebi, existem empresas e empresas, né? Existem lugares e lugares. Não vai ser em todo lugar que vai ser totalmente ruim, e não vai ser em todo lugar que também vai ser um ambiente bom de trabalho, de desenvolvimento. Mas eu acho que é isso. Gabriel, me permite fazer 2 comentários em relação à fala do Pablo, cara, que eu achei bem interessante. Primeiro é esse componente humano, né, Pablo, que você colocou. Isso é importante, cara, porque quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, né, inovação, e é uma terceira vertente, né, que eu acho que infelizmente a gente não é formado para ela. Outros mercados mais avançados, o americano, o europeu, ele é muito mais aberto a pessoas que querem abrir os próprios negócios. É que é a coisa mais rara do mundo, né? O sujeito acabar a graduação e abrir uma própria empresa. A gente não tem essa cultura. Mas quando a gente fala em inovação, quando fala de modelo de negócio, tem um modelo de negócio onde você vai vender para pessoas, modelo que é chamado B2C, modelo de negócio que você vai vender para empresas, que é um modelo chamado B2B, e outros modelos com posições desses, vender para governo e tudo mais. Mas no final de tudo, você está vendendo para pessoas, né? E na verdade, tudo que a gente faz é relação humana. Por mais que você esteja codificando e possa parecer que aquela atividade solitária não tem grandes relações com outras pessoas, mas aquele código ele vai ser usado por pessoas e aquele código vai ser eventualmente mantido, ele vai ser estendido, ele vai ser corrigido por pessoas. Então, isso que o Pablo coloca, cara, que eu acho que é fundamental, né? É o elemento social da atuação profissional de qualquer pessoa e da computação também, né? E, infelizmente, o nosso curso, né, é muito o perfil nosso também de quem é da computação, mas o curso não ajuda nessa formação mais humanística, né, que o PET traz. É um relato bacana do Pablo, que ele deu um exemplo, né, um exemplo prático, que é essa facilidade de falar em público, mas que obviamente se estende para outras formas de relação humana. É o sujeito conseguir se expressar, é o sujeito conseguir dizer quando não acha interessante o que o outro está fazendo, é ele discordar de forma educada, se posicionar de forma organizada. Então, esse componente humano tem tudo a ver não só com a qualidade do trabalho que o sujeito vai desenvolver, mas com a sua própria saúde, com a sua felicidade no trabalho, né? Então, é uma preocupação que eu acho que todos têm que ter. Então, esse é um elemento. O segundo elemento também, aí trazendo o PET, né, já que aqui estamos discutindo dentro do ambiente onde todos são ou foram petianos, é que o PET, né, o Pablo também trouxe essa questão, é um grande laboratório que permite que as pessoas experimentem um monte de coisas, né? E se a gente olhar a história do PET e fizer essa pesquisa, você vai ver que muita gente seguiu para a carreira acadêmica, muita gente seguiu para o mercado. Então, ele permite, e como isso é muito pessoal, de fato, uma pessoa pode achar a academia muito bacana, outra pessoa pode achar o mercado muito bacana, ninguém está certo, ninguém está errado. É importante que as pessoas vivam essas experiências, né? Não é porque o professor Jefferson falou, não é porque o Pablo falou, não é porque a Adrilene falou. Cada um deve tentar viver essa experiência para ver o que de fato lhe agrada, o que é o seu perfil. Então, se tem outro elemento que é importante, é que essas experiências que você tem durante a graduação, e na graduação você tem liberdade para tê-las, né? O Pablo começou um estágio, não deu certo e muda para outro. Não tem grandes impactos para a vida dele. É uma decisão que, por mais que pareça importante, ela não é fundamental. O Pablo não está sustentando, imagino eu, mulher e filhos com o dinheiro do estágio. O estágio tem exatamente esse objetivo. Então, como você tem mais liberdade, é importante que você use essa liberdade para testar, para experimentar, para fazer experiências na academia, em diferentes laboratórios, em diferentes áreas do conhecimento. A Adrilene também traz um relato de que ela tinha uma percepção X de uma área, no caso engenharia de software, que passou a ter outra percepção mais positiva, porque, né, a
aceitou, se permitiu experimentar aquele negócio e viu uma coisa diferente. Então, é importante que os estudantes aproveitem esse momento de liberdade, que ele se esgota, né, gente? Porque quando você vai ficando mais velho, criando raízes e aumentando as responsabilidades, a sua liberdade para mudar, para alterar o seu caminho são bem mais raras, né? Você não pode, agora eu vou mudar tudo, vou começar a estudar e vou mudar de área. Não, é bem mais complicado fazer isso. Então é importante usar a graduação para ter essas experiências, para decidir qual é o melhor caminho para você. É isso. Pois é, eu acho que é legal falar isso daí, até para o pessoal que está começando a saber isso daí. Eles têm que ir logo no primeiro semestre, segundo, terceiro, já experimentando de tudo, para eles terem certeza, né? Como o Paulo falou, por exemplo, se você testar um estágio e você não gostar, você ainda vai ter tempo de testar um outro estágio depois desse. Ou então, se você testar o PET, ou então uma cadeira de C e não gostar, você vai ter tempo para testar um estágio. Ou então, por exemplo, uma maratona da vida só para aprender programação mesmo, ou então para ir para uma bolsa de monitoria para você saber como é o ensino, mesmo sem a área da pesquisa. Eu acho que a lição mais importante, né, de todas as experiências que foram passadas aqui é essa de que tem que começar cedo, né, para você ter como experimentar tudo. Aí, só para não dizer que eu não participei também, né? Porque eu tô aqui. A minha experiência basicamente é a mesma de todo mundo aqui, puxada, só que puxando pro lado que eu continuei no PET até hoje, ainda não mudei de bolsa, porque por vários motivos, mas eu acho que o PET ele tem esse papel que para mim, pelo menos, foi muito importante, e eu conheço colegas que passaram pelo PET também, que não estão aqui hoje, mas eu tenho certeza que eles falaram a mesma coisa, que eu acho que a coisa mais importante do PET, que a gente já falou, mas eu vou falar de novo, puxar um pouquinho pro nosso lado, é o negócio da experiência social, né? Ainda mais como o professor falou, que muitas vezes, não sempre, mas muitas das pessoas que entram no curso de computação são muito desse estilo que não gosta muito de socializar, que é só ficar no seu computador, fazer seu trabalho, seu programa, é isso aí. E você estar no PET te traz essas habilidades de conversação. A gente não, às vezes também a habilidade de resolver problemas, quando a gente tem que, sei lá, organizar uma Secomp, uma Compinc, uma PET-Lesta, qualquer coisa, a gente tem que lidar com os problemas que aconteceram, resolver eles para fazer tudo dar certo, sem ninguém perceber que deu um monte de problema por trás. E então ela serve muito para a sua vida, mesmo que, sei lá, por algum motivo um dia você desistisse, ainda nem desistir do mercado, desistir da academia, mas se você desistisse, sei lá, da computação, você teria tirado um proveito para você no seu futuro, pro seu futuro. E eu acho que sobre essa primeira parte de o que a gente cada um fez, nossas experiências, eu acho que tá bom. E eu queria puxar agora uma parte mais, digamos assim, de dicas, uma parte mais prática. O que é que... eu vou continuar mais ou menos na mesma sequência que a gente fez nessa primeira parte, começando pela graduação e depois a gente vai mais para o mercado de trabalho. Eu queria que vocês comentassem o que é que vocês acham sobre o nosso curso em específico, como é que ele incentiva as pessoas a ir para a área acadêmica, e como é que, por exemplo, a gente já sabe que o PET é uma boa opção, as cadeiras de C são uma boa opção, mas qual é a recomendação, por exemplo, de vocês para ficar mais próximo dos professores, para conseguir uma bolsa de C, uma bolsa do PET? Como o aluno pode se preparar, por exemplo, na área de pesquisa, e depois a gente fala um pouquinho na mesma vibe em relação ao mercado. Então, basicamente é isso. Eu queria saber o que é que vocês acham que fica como dica principal para dar para uma pessoa que entrou no curso
sabendo ou achando que sabe que quer seguir carreira acadêmica? O que vocês dariam de dica para essa pessoa? Assim, porque tu fez um monte de pergunta, né? Falando sobre a questão do incentivo que o nosso curso tem, eu acho que o nosso curso é muito mais incentivo à academia do que ao mercado, porque quando a gente faz uma análise assim, das coisas que a gente estuda, em grande parte é uma coisa mais, digamos, mais generalizado, que ali já ajuda a pessoa a seguir na área da academia. Para quem vai seguir no mercado, para ambas as áreas vai ter que estudar uma coisa por fora, né? Mas eu acho que no mercado a pessoa estuda muito mais coisas assim que não se aprende lá na UES, não tem isso. E é importante não só a proximidade com os professores. Eu acho que assim, né? Tem a proximidade e tem a babação, né? Que eu acho que as pessoas percebem, né? Os próprios professores percebem, mas o mais importante é que a pessoa seja um bom aluno, né? Porque os professores, eles veem os bons alunos e não precisa ter uma relação próxima com aquele aluno para saber que aquele aluno é bom. Basta já ter dado uma aula para ele, por exemplo. E quando o professor não conhece, eu já passei por isso muito lá no GESAD, que é o laboratório que eu tô, que quando o professor não conhece o aluno, ele vem e pergunta pra gente, né? Olha, como é que é esse aluno e tal. Então, é questão de ser um bom aluno e fazer assim... mas isso é tipo, parabéns por fazer o mínimo, né? Porque ser um bom aluno é muito importante. E um plus, assim, da UES é que quando a pessoa tá no currículo tentando um estágio e tem lá que ela faz graduação na universidade pública, já chama mais a atenção, né, para as pessoas. Então, a pessoa já sabe que aquela pessoa sofre, que aquela pessoa estuda bastante. Então, para ambas as áreas, assim, é um atrativo. E a dica que eu dou, eu acho que a gente já falou aqui várias dicas, né? A gente precisa se desenvolver não só nas coisas que a gente já aprende, mas também em habilidades sociais, digamos, habilidades que são fora disso, porque na pesquisa tem muito, por exemplo, apresentação demais, apresentando para fora, assim, eu apresento um trabalho agora recente que eu ficava imaginando, eu vou fingir que eu tô no PET, numa formação pedagógica, porque no final as pessoas julgam da mesma forma, né? Então, as dicas são essas, e seguir desde o começo, você ter uma experiência bem ampla. Às vezes acontece de você ter uma experiência e já se apaixonou e sente ali no coração que é aquilo mesmo e tal. Às vezes não, às vezes você precisa quebrar a cara mais de uma vez para se encontrar, o que é que você quer, o que é que você deseja. E a área acadêmica é muito estudar, conhecer, estar sempre atento, informado. É muito isso, né? É muito estar presente ali junto com outros professores, porque eu acredito, acho que o professor Jefferson pode falar isso melhor do que eu, que o professor, ele é formado pelo conjunto de professores que ele teve na vida, né? Então é importante que ele tenha contato assim com outros professores para entender a vivência deles, porque serve também o aprendizado do outro, né? Também serve de aprendizado para a gente. Então conhecer a vivência dos professores, estar sempre ali interessado em aprender, porque o professor ele tem muito para oferecer para a gente, embora às vezes eles sejam muito ocupados, mas o professor, quando ele é bom mesmo, assim, ele tem que estar sempre interessado em ajudar o aluno. Então, o negócio é buscar. Em ambas as áreas, as coisas elas acontecem não de fora para dentro, né? Mas vem de dentro para fora. Então, parte da gente, a iniciativa do que a gente quer, do que a gente vai aprender, e a nossa evolução nas duas áreas, ela depende muito mais da gente do que do outro. O professor Jefferson quer complementar sobre isso? Posso sim. De fato, né, o nosso curso ele tem essa característica, né? Na verdade é uma característica dos cursos de bacharelado em ciência da computação, não é uma característica própria do bacharelado em ciência da computação da UES. É uma característica do bacharelado em ciência da computação. Ele tem
um caráter de formação para a academia, né? Então esse é um primeiro elemento. É um elemento importante porque frustra algumas pessoas, né? Muita gente entra no curso achando que vai ter aquela formação técnica de programação, como programador, de aprender linguagens de programação e frameworks e técnicas, e logo no começo ele se assusta com as disciplinas, né? Primeiro, segundo, terceiro semestre, é muita matemática, e aí eu acho que é um certo choque de realidade que tem a ver com a nossa incapacidade de comunicar exatamente o que nós fazemos, entendeu? Porque existem outras formações em nível de graduação que são mais técnicas e tem essa característica, né, de formar para o mercado. Você tem cursos aí, as dezenas, de sistema de informação, de engenharia de computação, de engenharia de software, de análise e desenvolvimento de sistemas. São cursos que têm uma vocação mais técnica, de formação para o mercado de trabalho. Então você vai perceber isso, né, nas atividades que estão dispostas no curso, desde as emendas das disciplinas, a oferta dessas disciplinas, até as atividades que estão disponíveis para os estudantes. No caso da UES especificamente, isso não é só da UES, tá, gente? A UFC é a mesma coisa. Você passa a ter um conjunto de oportunidades, de experiências acadêmicas, né? Com bolsa de iniciação científica, por exemplo, uma oferta muito grande, né? Então, eu digo com tranquilidade que um sujeito que tem esse perfil levantado aí pela Drica, de interesse, né, de gostar de estudar, de estar interessado com a carreira acadêmica, que não faltam oportunidades. Então, o caminho do sucesso de uma pessoa dentro de um curso de bacharelado em ciência da computação como o da UES, com interesse na área acadêmica, esse caminho é muito claro. Esse caminho só depende dele ou dela, né? Eu costumo dizer, e eu faço isso há 15 anos, quando me chamam para falar um pouco com os alunos calouros da graduação, que o grande desafio competitivo da vida deles já passou, que é sobreviver até a chegada do vestibular e nele ser aprovado num curso como é o curso de ciência da computação da UES. Aí você passou por um funil enorme. No momento em que você entra na graduação, esse funil não existe mais. Aí você passa a não depender mais dos outros, a não precisar se comparar com os outros, e você pode seguir o seu próprio caminho de sucesso. Isso vale para quem quer ir para o mercado, isso vale para quem quer seguir na academia. Então, se você for um bom aluno, se você for um aluno estudioso, se você for participativo, você vai encontrar oportunidades de bolsa tranquilamente. E você vai poder fazer toda a sua graduação com experiências em diferentes laboratórios, em diferentes projetos. Você tranquilamente entrará no mestrado, tranquilamente. Se você tiver construído essa história, tranquilamente você entrará no doutorado, tranquilamente você virará professor. Porque o funil aí praticamente não existe. Esse caminho é um caminho longo, é um caminho árduo, que vai tirando as pessoas naturalmente e que, na verdade, você passa a não competir mais com ninguém, além daquela competição com você mesmo de estar sempre melhorando, né? Então, por mais que isso possa ser frustrante para algumas pessoas, essa é uma característica do nosso curso. O nosso curso tem esse foco, e isso é proposital, isso é discutido no colegiado. Essa característica, pra gente, ela é muito clara. Nós colocamos entre professores, e eu defendo essa tese, né, de que numa área como a ciência da computação, que tem um mercado que muda todo dia, toda hora, e a linguagem de programação que vocês estão aplicando hoje, daqui a 5 anos, provavelmente não existirá mais. Ninguém mais estará usando. Então, o framework que você está usando hoje, daqui a 5 anos, provavelmente ninguém usará mais. Preparar para o mercado de trabalho é uma péssima preparação.
Porque o mercado de trabalho, quando você acabar a graduação, não é mais o mercado de trabalho de quando você começou a graduação. Então, para um curso longo de 4 anos e meio como o nosso, o que você faz é preparar para qualquer mercado de trabalho. Então, você ensina fundamentos. Esses fundamentos, óbvio, qualificam você para a academia muito bem, mas para o mercado profissional, e aí o Pablo pode até falar disso melhor do que eu, aquele fundamento que parece não ter nada a ver com o Laravel que você vai aplicar, mas ele lhe dá uma facilidade de entendimento, de sistematização, de organização mental, sabe? Uma preparação para que você possa aprender qualquer coisa, seja esse framework, essa ferramenta aqui, ou a outra que vai aparecer daqui para frente. Então você se beneficia desse conhecimento que pode não parecer diretamente relacionado à sua atuação profissional também no mercado profissional. Agora, de fato, se você acha que vai entrar na universidade, você vai ter uma cadeira para aprender, aqui estão as linguagens, aqui estão os frameworks, aqui estão as técnicas, e eu vou ficar um montão de tempo estudando essas coisas, isso não vai acontecer. O que pode gerar evasão, e eu tenho certeza que gera, parte da evasão que nós temos no curso é essa percepção errada do que é o curso, né? É o que você imagina, aqueles memes que tem na internet, né? É o que você imagina e a realidade do curso, mas é o que o nosso curso é para o que o nosso curso forma. Então ele tem essa característica de formar mais diretamente o perfil para seguir a carreira acadêmica. Pode falar então, Paulo, teu lado aí. Pronto. Só respondendo o ponto inicial aqui que tu levantou, Gabriel. Se eu fosse um professor, eu daria mais oportunidade para os alunos mais esforçados, entendeu? Como me disseram antes de eu entrar no curso, cara, esse curso tem muita matemática, não é para ti. Eu falei, tá, não vou saber se eu não tentar, né? E realmente eu sempre fui muito ruim em matemática, mas, assim, nada que com esforço você não consiga desenrolar, sabe? Tem gente que tem essa percepção do curso realmente que é um curso muito difícil e que no final das contas não é nem um curso voltado, o curso não vai nem te preparar para o mercado de trabalho, mas como o professor pontuou aí também, você aprendendo os conceitos da computação de acordo com as disciplinas do curso, você sabendo a teoria, você consegue aprender a mexer em qualquer ferramenta, qualquer tecnologia de desenvolvimento, né? Você sabendo a base, você aprende a programar no framework X e no framework Y. Isso é um fato. E eu gostaria de dar um testemunho aqui de um dilema que eu passei recentemente, que eu recebi uma proposta de emprego muito boa, tá? Muito sedutora, essa é a palavra, tá? Mas para que eu pudesse aceitar, eu teria que trabalhar em tempo integral, por isso eu teria que sair da faculdade ou fazer uma faculdade EAD, à distância. E eu fiquei naquele dilema, né? Caramba, será que vale a pena eu continuar a graduação aqui? Ou eu pulo logo para ir para um emprego para ganhar bem? E aí, na dúvida, eu conversei com o meu supervisor, né? Do estágio. Eu falei, cara, me dê uma dica de amigo aí, tá? Esqueça o... Né? Não como colega de trabalho, me diga como amigo, o que é que tu acha? Ele falou, cara, se eu fosse contratar uma pessoa hoje, um desenvolvedor hoje, eu optaria por aquele formado numa faculdade pública. E aí eu deu aquele estalo assim, eu tava quando acende a luzinha, eu falei, realmente você entrar na faculdade pública é uma conquista muito importante e que no meio do caminho você é seduzido a deixar esse ramo por N motivos, né? Então,
a disciplina aqui não está me formando para o mercado de trabalho, as disciplinas isso, as disciplinas aquilo, mas no final, certo? O que você vai poder usufruir por se formar numa graduação como a nossa é muito bom, né? Isso vai agregar muito no seu currículo, isso vai lhe ajudar demais no mercado de trabalho. Então, no final das contas, eu optei por continuar na graduação. Mas é isso, cara. Então, só para terminar essa parte, antes da gente... Qual é a dica, assim, se eu fosse escolher uma dica, Paulo, para ir para o mercado de trabalho? O que é que tu acha? A pessoa fazer cursos, a pessoa focar numa área só? O que é que tu acha que seria uma dica boa? Eu acho que um bom desenvolvedor, ele não é só um desenvolvedor. Eu não sei se isso faz sentido, mas assim, se você quer seguir o mercado, se você quer entrar nesse ramo de desenvolvimento, eu aconselho que você, independente da sua graduação, você comece a estudar pelo menos uma linguagem e um framework que são usados, estão sendo usados atualmente. Não é muito difícil encontrar. Tá, você vai no Google, frameworks em alta, ou linguagem de programação em alta. Escolha duas, uma de cada, e comece a estudar. Quando você tiver uma boa aptidão com essas duas linguagens, comece a ir para outras. Porque você aprendendo bem uma linguagem de programação, você entendendo todos os conceitos dela, você aprende outras com mais facilidade, né? Isso é bem melhor do que você sair atirando para todo lado, querer aprender um pouquinho de cada. No final você não vai acabar não entendendo muita coisa. E aí quando chegar lá na hora H lá, né, de você, sei lá, você foi contratado como desenvolvedor, você não vai ficar meio perdido, você não vai saber muito para onde ir, você não vai entender nem a linguagem que os desenvolvedores, a linguagem verbal, tá, eu digo, que os desenvolvedores falam, que é quase um idioma próprio. Mas essa é a dica que eu dou. Desenrole por você mesmo, tá? Não espere que a sua graduação vá lhe ensinar tudo também, tá? Então, pessoal, como pra gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria discutir um pouquinho sobre como tá ambas as áreas hoje em dia, né? Na academia e no mercado. A princípio, pela academia, essa pergunta mais focada para o professor, mas caso a Drica tenha algo a acrescentar para mim, ela pode. Professor, sobre os passos que a gente tem enquanto acadêmico após a graduação, seja pós-graduação, mestrado, doutorado, o que disso é realmente importante hoje em dia, o que disso é necessário tanto aqui dentro quanto lá fora, o que o senhor acha que deve ser o mindset da pessoa, o foco dela como carreira, para onde ela tem que seguir após o fim da graduação? Então, existe uma trilha muito, muito clara, né, para quem quer seguir a carreira acadêmica, né? Se você quer, de fato, usufruir de todas as oportunidades que a carreira acadêmica tem, é necessário ter doutorado, né? Então, muitas das oportunidades estão disponíveis somente para aqueles que têm doutorado. E a trilha para se alcançar é muito simples, né, de entender. Você conclui a sua graduação, uma trilha que demora 10 anos, né, ao todo. Se você fizer ali dentro dos tempos regulares, você faz a sua graduação, né, normalmente na nossa área, um curso de bacharelado em ciência da computação, mas qualquer outra graduação qualifica você para pós-graduação estrito sensu. Então, depois da graduação, você faz um mestrado. O mestrado, ele tem, do ponto de vista formal, o objetivo de formar para a docência do ensino superior, né? Então, no Brasil,
é engraçado, né? As coisas acabam se posicionando de forma diferente de como elas são concebidas. O mestrado é muito visto como um passo para o doutorado, mas o mestrado em si é uma formação importante, porque, como eu disse, é a que qualifica para a docência do ensino superior, né? A gente discutiu no começo que a docência no ensino fundamental e médio, ela essa preparação para a docência é feita no nível de graduação com os cursos de licenciatura. Já a docência para o ensino superior, ela é feita no nível da pós-graduação estricto sensu através de mestrado. Só que aqui acabou se constituindo o mestrado como uma preparação para o doutorado, tá? Então você faz o do mestrado, normalmente, né, em 2 anos ou 2 anos e pouco, e em seguida vai para o doutorado, que é uma outra formação, aí um pouco mais complexa, né, também tão longa quanto a graduação, é uma formação de 4 anos, que aí você tem que gerar uma contribuição inédita, né, para a área. Então o rigor para essa pesquisa, o rigor para esse trabalho, ele é bem maior do que aquele que você faz no nível de graduação e também no nível de mestrado. E você tem a qualificação para pesquisa, né? O doutorado, ele qualifica para pesquisa. Então ele atesta você como uma pessoa que detém o conhecimento do processo científico e que é capaz, a partir daquele momento, de executar projetos de pesquisa, de construir conhecimento a partir desse método científico, né? Então é uma trilha que demora 10 anos, que vai desde o início da graduação, em média, né? Às vezes é um pouco mais. Mais 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Depois disso, né, você tem a oportunidade de fazer pós-doutorado, mas pós-doutorado não é título, né? Ele não é uma formação. Ele não tem exigência de crédito, ele não tem exigência de defesa, ele é uma pesquisa avançada de pesquisa para quem já tem doutorado, né? Então você vai ser um bolsista de iniciação científica de altíssimo nível. Você vai ingressar num projeto ou desenvolver o próprio projeto para ter uma experiência de pesquisa. É pós-doutorado porque é feita depois do doutorado. Mas não é um título, ele não lhe qualifica para nada, ele não abre portas que não estariam abertas para outro que não tem o pós-doutorado. Então ele não é, aqui no Brasil, é um título valorizado, em outros cantos do mundo não tem qualquer valor, né? As pessoas nem se dizem pós-doutores. Aqui a coisa aconteceu de forma que ela é uma qualificação valorizada, mas que em outros cantos não é, né? Então, essa é basicamente a trilha. Então, é uma trilha muito clara, né? Não tem muitos desvios, não tem muitos caminhos, não tem muitas formas alternativas. É seguir graduação, mestrado, doutorado, para que você tenha uma vivência completa de pesquisa, né? De vida acadêmica na universidade. A Drica gostaria de dar acrescentar alguma coisa, ou a gente pode partir para o mercado? Pode prosseguir, o professor falou bem completo e ele sabe mais do que eu. Show. Então, Pablo, dentro do que tu vivenciou até agora, qual a experiência que tu tem sobre como o mercado está hoje em dia em relação a vagas e tal, em relação à valorização do nosso mercado? O que é que tu tem para falar para a gente sobre isso? Cara, uma frase que eu sempre escuto é que trabalho não falta, né? Eu escuto muito isso de desenvolvedores, mas assim, eu acho que a principal dificuldade de uma pessoa que está ingressando na área é a primeira oportunidade dela, porque não existem muitos lugares que vão dar uma oportunidade para uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem experiência, né? Tem até aquele dilema, né? Como é que eu preciso de experiência para ter experiência, né? Isso é bem real, isso não é só um meme, isso acontece de verdade. Mas fora isso, né? Fora esse detalhe, o mercado é muito, muito amplo. Realmente, se você for um cara que tiver uma experiência de desenvolvimento de no mínimo aí 2 anos, eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades para
você de trabalho. Mas o que é muito importante também, além de ter experiência na área, o que eu vejo, que eu já até falei, é que algumas empresas dão prioridade para aquelas pessoas que têm experiência acadêmica também. Então, eu conheço analista de requisitos, de Scrum Master, que são cargos mais superiores dentro de uma equipe de desenvolvimento, que são professores, são mestres, são doutores. Por que isso acontece? Porque a pessoa que passou por essa formação acadêmica, ela tem um conhecimento a agregar que uma pessoa que não passou talvez não tenha. Então é muito comum as empresas darem prioridade, no caso se for um cargo superior, a pessoas que tenham especialização acadêmica ou uma pós-graduação, etc. Isso é só para reforçar que a graduação não é a linha final, né? A partir daí, a partir do momento que você sai da graduação, você tem um universo de ramos que você pode seguir, e que a academia, um mestrado, uma pós-graduação, ela é muito importante, independente de se você vai para o mercado ou se você vai continuar na área acadêmica. Então, obrigado, professor Adrilene e Paulo, por tudo que vocês falaram aqui hoje, tanto nesse último ponto aqui nosso, quanto na conversa inteira, que eu acho que foi bem proveitosa. Apesar de não tão grande, ela puxou vários pontos interessantes. E então a gente vai terminar por aqui hoje. Eu vou chamar cada um de vocês, se vocês quiserem dar uma palavrinha, mandar seguir vocês em algum canto, não sei. Se vocês quiserem falar, eu vou chamando vocês e vocês vão falando o que quiserem. Professor, acho que o Pablo caiu, mas professor, pode falar. Agradecer novamente, Gabriel, o convite. Prazer danado estar aqui conversando com os ex-petianos, mais eternos petianos, né? A Drica, o Pablo. Então, gente, o que eu acho que é importante, né? Se há algo que poderia ficar desse papo, é que essas experiências, elas são muito pessoais, né? Então, por mais que eu tenha as minhas, a Drica tenha as delas, o Pablo tenha as deles, o caminho de cada um é próprio, né? Então, o que cada um precisa fazer é se descobrir dentro da área, né? Dentro das oportunidades que estão colocadas. E a universidade, ela traz diversas oportunidades para isso, né? Na própria universidade, com bolsas, com PET, com empresa júnior, bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, fora da universidade, né? Com estágio, seja dentro do estágio obrigatório, estágio não obrigatório. Então, se algo que eu acho que deveria ficar é que as pessoas devem experimentar, usar o período da graduação para assumir todo tipo de posição, que é um período, como eu havia dito, de muita liberdade, para que você descubra o que de fato é do seu interesse, né? Onde você pode contribuir de forma mais efetiva e onde vai gerar mais prazer, mais felicidade para você como um profissional, né? Então vamos aproveitar a graduação, aproveitar as oportunidades, conversar com as pessoas, né? Buscar experiências de pessoas que já passaram por essa trajetória, mas para além disso, buscar o próprio caminho, né? Então acho que essa é a dica que eu gostaria que ficasse, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor. Adrilene, pode falar. Eu quero agradecer de novo, né, por ter sido convidada para participar. Eu acho que a palavra-chave desse momento, com certeza, é experiências. Então, a dica, assim, para quem está começando ou para quem já está no meio do caminho e ainda está perdido, está aberto a viver experiências e também está disposto
a buscar essas experiências, né? Porque às vezes as oportunidades não vêm, mas a gente tem que ir atrás. Então, com certeza está disposto a estar buscando essas coisas para se encontrar, para saber qual o caminho que vai seguir, para, que nem o Pablo falou, não ficar atirando para todo canto, né? Que serve para as duas áreas, focar em uma coisa e, antes disso, saber buscar a oportunidade que você precisa para se decidir. E por fim, obrigado, Drica. Por fim, Pablo, pode dar suas palavras. Pronto, faço as palavras do professor e da Drica e minhas palavras, sabe? E foi muito interessante juntar eu, a Drica, o professor aqui, porque a gente teve vivências bem diferentes, né? E foi muito interessante dar o ponto de vista de cada um. E isso foi muito legal para reforçar que não importa o que as pessoas digam, você tem que ir lá e, como o professor disse, experimentar, né? Se você não der a cara a tapa, né? Você nunca vai saber qual é o melhor caminho para você. E é isso, eu queria agradecer aí por ter me chamado. Eu não sei se dá para disponibilizar o nosso e-mail aqui na descrição do podcast, Gabriel, caso alguém queira tirar alguma dúvida com a gente. Dá sim, depois eu falo com vocês, eu pego tanto Instagram, e-mail, tudo, a gente coloca lá na descrição, aí quem quiser pode entrar em contato. Certo, show. Então é isso. Gostei muito do papo, tá? Sempre gosto de conversar aí com os meus companheiros do PET. E é isso aí, valeu. Então é isso, valeu pessoal, obrigado e até a próxima sessão do PetCast.